Bem-vindos ao 17º Café com IA. E esse aqui, professor, doutor, um PhD em inteligência artificial, eu conheço há muito tempo, antes mesmo dele ser mestre, Anthony Lins. Então, vamos ter o prazer de conversar, de trocar essa vasta experiência de Anthony com inteligência artificial, porque ele é um professor com PhD em inteligência artificial. E o mais interessante, para o público jovem que gosta muito de jogos, uma das especialidades de Anthony é justamente o uso da inteligência artificial em jogos. Mas ele tem uma vasta experiência com pesquisas, inclusive até na área de saúde, mas eu quero explorar bastante, Anthony, com os algoritmos de enxames, Swarm Intelligence, porque ele é um dos colaboradores da criação do Fish School Search, o FSS, um dos algoritmos de referência na inteligência de enxames. E aí, não posso deixar de aproveitar, falar também da necessidade de infraestrutura para a gente rodar esses algoritmos tão sofisticados, que são esses algoritmos de inteligência artificial. Mas eu conheço o Anthony, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na FISEP, né, na Fundação de Fomento da Informática do Estado de Pernambuco, que é a antecessora da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia de Tecnologia de Informação e Comunicação, e a predecessora do CETEP. Você trabalhou também no CETEP? Não, né? não. Foi, a gente se... Só FISEP. Eu fui CETEP, fui FISEP e estou ATI, né? A gente trabalhou junto na FISEP. Na época eu era da secretaria, eu estava na Secretaria de Defesa Social, depois Ressocialização, depois Saúde, e Anthony estava na Secretaria da Fazenda. A gente trabalhava no mesmo prédio e a gente trocava figurinhas de desenvolvimento. E, posteriormente, a gente também trabalhou em aula, né, como docentes em algumas instituições. Estamos juntos numa instituição, né, na docência, lá na Faculdade de Tecnologia do IMIP, né? Isso. E eu conheço o Anthony, assim, de certa forma, Anthony, para mim, sempre foi uma referência de uma pessoa esforçada, que buscou sempre se atualizar aí ao longo da sua vida, na sua carreira, porque também esse é o meu modelo de vida, eu nunca paro de estudar, e Anthony também. Então a gente tem sempre vamos dizer assim, esse espelho. E aí, dizendo isso, Anthony, eu queria aproveitar que você contasse um pouco dessa sua história, porque eu sei que a gente compartilha do mesmo orientador, que foi Fernando Buarque, e você passou uma temporada na França, as dificuldades. Conte, Antônio me convidou um tempo atrás. Antônio é professor da Unicap, vai falar um pouco disso também, e ele fez um convite para participar de uma mesa falando de inteligência artificial, mas ele estava nos Países Baixos, fazendo o pós-doutorado dele. Isso, e aí, interessante que ele falava bem baixinho, disse, olha, aqui passou das 10, a gente não pode fazer zoar. Isso lá. Anthony, por favor, conte aí a sua história. Álvaro, obrigado aí pelo convite. É uma honra, né, estar aqui, batendo esse papo com você, tomando esse café sensacional, e a gente falar do que a gente gosta, né? Falar da vida e falar de IA. Cara, assim, a história é longa, né? Como você bem sabe, a gente começou muito cedo. Eu comecei nessas interações com a parte da computação. Ia completar 15 anos de idade, né? Por conta de interesse pessoal mesmo, né? Você começou mais cedo do que eu. Eu comecei a estudar Basic, né? Estudei Basic num curso que tinha aqui na Boa Vista, né? E fiz muitos amigos nessa época, e após primeiro curso de Basic, né, fiz um Basic mais básico e depois uma coisa mais avançada. Fui convidado pelos donos dessa escola, né, a dar aula, né, em troca de ter acesso ao computador, porque na época a gente não tinha recurso em casa para poder comprar
um computador, e aí eu aproveitei, agarrei, né, unhas e dentes, como se diz, essa oportunidade, e daí fui fazendo um curso, né, dentro da própria instituição, fiz COBOL, DBase, e Pascal e várias outras Clipper. coisas, Clipper, e aí Putz. cada curso que a gente fazia, a gente era convidado, vamos dizer assim, a ensinar, né, posteriormente a novas turmas e tudo mais. Isso ampliou bastante minha capacidade cognitiva, vamos dizer assim, né? Porque eu tive muitos amigos, né, nessa época de alta capacidade, né, de como desenvolvedores e tal. Então a gente aprender técnicas e vários tipos de linguagem, dominar vários tipos de linguagem, né? Talvez um pouco diferente do que a gente tem hoje, apesar do perfil full stack, né? A gente aprender linguagens robustas como a gente tinha antigamente era um desafio muito Verdade. gostoso, né? E deixava marcas muito profundas em Tava termos aquele de manualzinho, em termos de Bíblia. capacidade profissional para a gente resolver problemas, né? Então a gente começou nessa época já com o pé na docência, mesmo sem querer muito, sem perceber, a gente já dialogava com essas interações com as pessoas. A partir disso, né, fui virando gente, como diria meus pais, aí fui ser oficial do Exército, fiz um curso CPUR, e como oficial do Exército, acabei participando de uma seleção que me permitiu escolher uma vaga, né, para atuar na área de informática, e eu escolhi ficar aqui no Comando Militar do Nordeste, onde eu assumi a seção de informática do comando. E aí é um outro perfil, né, de atuação, de interação. A gente aprende a lidar com hierarquia, né, com determinado, né, nível de disciplina e tudo mais. É algo que eu acho que eu tenho essa marca até hoje, né? Quando você vai interagir com pessoas de outros níveis, né, seja mais alto, seja mais baixo, a gente saber dialogar com os diferentes níveis, diferentes perfis, né? Então foi uma experiência muito rica para mim. A gente teve que estruturar toda uma sessão. Eu tinha menos de 20 anos de idade, né? E já passar por um nível de responsabilidade tão grande foram várias lições interessantes aí que acabei tendo. Exatamente. E a partir daí, né, fui contando a linha do tempo, eu fui convidado para ir para Kibon. Foi na época que eu já estava, né, interessado em sair da vida militar. E o interessante é que uma vez, desculpe lhe interromper, claro, Anthony, aí a gente, não sei o que a gente estava conversando, aí a minha esposa olhou e disse: eu conheço o Anthony, eu trabalhei com ele na Kibon, mas ele era o crânio da tecnologia lá. Ele ainda é o crânio da tecnologia, só não está mais na Kibon. Tive bons colegas também na época da Kibon. Foi um período muito rico também, muito aprendizado nesse sentido de relações humanas. A partir daí a gente tinha muitos desafios, né, porque a Kibon, pelo seu tamanho, né, as interações com a parte principal da empresa, né, que era a Kibon lá de São Paulo, que aqui era uma joint venture na época, né, Tavares de Melo com a Kibon. A gente passou pelas várias transições, né, várias vendas que a Kibon de São Paulo foi submetida até chegar na Unilever. E nesse intervalo de 6 anos e meio, a gente acabou assumindo algumas responsabilidades, coordenar algumas coisas. Viajei bastante pelo Norte e Nordeste, porque a gente tinha cada sistema que a gente desenvolvia aqui e precisava implantar nessas filiais, né? Tinha toda essa experiência de levar o conhecimento e fazer todo o caminho, né, de adoção da ferramenta por essas estruturas que existiam, né, em Belém, Manaus, Salvador, Fortaleza, Itabuna e tal. Então foram experiências muito ricas na minha vida, assim, eu guardo com muito carinho também. A Kibon encerrou em 2001 a minha jornada lá por conta dessa venda para a Unilever, que tinha uma estrutura muito sólida em São Paulo. Então acabou concentrando toda a parte de serviço, né, de suporte, marketing, vendas e a parte financeira e a parte de informática em São Paulo. Então fui levado a buscar outros caminhos. Foi quando eu fui aparecer na FISEP, né? E na FISEP foi muito interessante. Meu primeiro projeto lá foi com Data Warehouse, com o famoso Nagarama,
figuraça. Cristiano Nagarrama. Cristiano Nagarrama. Foi ali que o homem do DW. A gente começou a interagir com essa coisa de manipulação de dados, né, de criação de visões, né, trabalhar com múltiplas bases de dados e etc., que a Fazenda, que era o cliente principal do projeto, demandava. A partir daí a gente foi alocado num novo projeto que estava surgindo lá, que era o CEF, que era o Sistema de Escrituração Fiscal, né? Foi uma interação muito interessante porque muita gente muito boa, né? Tenho amigos até hoje dessa época, João assim Murilo. como você, João Murilo, Robson, Osman, Gustavo, Flávio, Marcelo, todo mundo, Sueli. Então, assim, foi um período muito rico, sabe, Álvaro? Apesar de ser muito curto, mas a intensidade era muito grande, porque eram problemas de alta responsabilidade, porque você trabalha com o governo, você sabe disso, o nível de responsabilidade e o volume de dados enorme, era gigantesco. Absurdo, absurdo, né? E era um sistema que precisava dialogar com outras secretarias de fazenda e tudo mais, tinha toda essa forma de entender o que estava se passando, vamos dizer assim, na camada de decisão lá das secretarias, para a gente poder adequar legislações e etc. E transformar tudo isso em algoritmo e fazer a coisa funcionar, né? Daí surgiu um convite para mim trabalhar no César. Eu já estava no final da minha graduação, que é a graduação, depois a gente pode falar desse caminho também acadêmico. Vale salientar que o César, para quem não conhece, é o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife. Isso. É um centro de excelência que a gente tem aqui no Porto Digital, aqui em Pernambuco. Isso. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na área de jogos, né? A minha graduação tinha sido feita, o meu trabalho de conclusão, vamos resumir, né? Foi voltado a trabalhar com agentes inteligentes aplicado à área de jogos. Então já havia esse interesse de interação, né, dessas duas grandes áreas para mim. E surgiu essa oportunidade de ir para o César, trabalhar na unidade de negócios que existia lá, chamada Meantime, que desenvolvia jogos com foco em dispositivos móveis, o famoso telefone celular, Motorola, vamos dizer. Motorola, Nokia, né? E praticamente os jogos eram todos feitos por vocês, né? Mas aí eu comecei basicamente lá como analista de negócios, né? Tentar entender demandas, escrever cenários, requisitos, casos e tal. E até surgiu a primeira oportunidade como desenvolvedor de fato, né? Que aí foi muito bacana. Já foi para um projeto para Motorola, então fui alocado pela Meantime para um projeto Motorola dentro do próprio César para trabalhar com jogos 3D. E essa é a primeira experiência de jogos 3D para dispositivos móveis, né, naquela época. E aí a gente teve que estudar toda uma especificação, né, de bibliotecas e tal, que a Motorola estava tentando validar. Foi um projeto gigantesco, envolvia várias tecnologias novas na época, Bluetooth, né, jogos e várias outras coisas. Isso foi muito interessante também, um time deu enorme. Uma base gigantesca para o que você é hoje. Exatamente. A gente acabou interagindo com times de fora do país. A sponsor do projeto era chinesa, trabalhava na Motorola dos Estados Unidos e tal, e foi bem interessante esse período. E daí a gente começou a desenvolver para Sony, para Samsung, para vários fabricantes de dispositivos, joguinhos dos diversos tipos, né? Foi um aprendizado enorme. Sou muito grato assim de ter interagido com um time assim de pessoas de altíssima capacidade, né? O professor G.B. Ramalho, né, na época referência na área de jogos na Universidade Federal de Pernambuco, era um dos líderes desse projeto, né, da Meantime. A gente ter essa oportunidade de dialogar com as pessoas nessa época foi muito interessante. A partir daí surgiu a oportunidade de fazer, né, mestrado, né, e seguir um caminho acadêmico. Fui interagindo também com outras formas de atuação profissional. Tive meu próprio negócio, né, assim, atuei como sócio de uma startup, e até que surgiu a oportunidade de continuar na área acadêmica, já no final da minha experiência de formação, né, inicialmente de mestrado, atuando como docente, né? Mudei um pouco a figura na indústria de jogos, né? Passei a formar profissionais na área de jogos, do ponto de vista de programação, que sempre foi o meu forte, né? Então, a partir daí, a gente segue
já há quase 15 anos ensinando a desenvolver jogos dos diversos tipos, né, para diversos focos, né, de interação, seja para dispositivos móveis, para jogar no PC, em consoles e tudo mais, fazer algumas interações também com a indústria. Tem sido algo muito interessante. O perfil vai ampliando, né? Você usa essa bagagem toda. Você foi para inteligência de enxames no doutorado. Isso. Aí o processo acadêmico é bem legal também. A gente eu fiz várias tentativas de graduação, né, nessa minha época aí de início profissional, mas nunca conseguia concluir por conta de conflito de horário, de compromissos profissionais e tudo mais, até que surgiu a FI, né, na primeira versão da FI, que tinha um curso de sistemas de informação. Com ênfase em engenharia de software. Com ênfase em engenharia de software. Então eu sou da primeira turma desse curso. Somos, né? Dessa mesma época. E aí foi bem interessante porque primeiro era um curso noturno e dava para trabalhar e dava para estudar e tal. E a gente conseguia interagir com várias pessoas que vinham, né, de mestrado, os docentes, né, concluinte de mestrado e doutorado na Federal, né, e tinha ali na FI uma excelente oportunidade. Então a gente pegou, né, uma fase muito boa em termos de docente da FI, né, em termos de formação foi excelente para mim, né. Aí me permitiu ter essa amplitude de network, que eu fui participar da seleção para a FISEP, né, por indicação também da nossa gestora, né, Mônica Bandeira, que era a coordenadora do curso. Exatamente. E aí, após a graduação, né, como eu falei, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, nem imaginar que ia trabalhar com jogos, né, em agentes inteligentes aplicados à parte de jogos. Surgiu o interesse de fazer, eu gostei dessa coisa, né, da academia, e é estimulado também por alguns professores da época tentar buscar um mestrado, né. E aí foi quando houve a oportunidade de fazer um mestrado na Escola Politécnica, né, onde a gente amplia muito a base de conhecimento. Eu recomendo todo mundo passar por uma experiência cresce de uma forma absurda. Então, ter contato mais profundo com estatística, ter contato com processamento digital de imagens, com aprendizagem de máquina, né, reconhecimento de padrões, que era a cadeira da época era essa, né, conceitos mais profundos de inteligência artificial, problemas de otimização, né, e a gente entender como as técnicas bebem do conhecimento de outras áreas, né? A área da sociologia, da psicologia, né? Esse nível de interação acaba sendo extremamente rico. Eu nunca ia imaginar na vida até então, né, que algoritmos para resolver problemas hipercomplexos, vamos dizer assim, você utiliza de conceitos vindo da sociologia, da forma de interação entre objetos. Cara, isso aí trazer muito louco, né? Uma heurística que resolve um problema da natureza para uma meteorística. Exatamente. Isso foi ampliou minha cabeça, assim, explodiu minha mente, para ser bem sincero. E aí, o problema do mestrado, a gente, por algumas interações com o professor Carmelo, o professor Fernando, a gente conseguiu ter a oportunidade, né, sou muito grato por isso também, de poder contribuir um pouco na proposição inicial do FSS, né, do Fish School Search, que é, né, uma abordagem, um algoritmo, né, baseado no comportamento de cardumes, né, para busca de alimentos e tal, e interações entre os peixes nesse cardume, né, que é uma abstração, né, para resolver problemas complexos, né. Cara, eu sou muito grato por poder participar disso, porque é um dos papers de maior referência que eu tenho hoje na minha lista, no meu histórico de publicações, e me permitiu, através disso, ampliar um nível de conhecimento que foi a gente propor uma variação desse algoritmo original para rodar em paralelo, né, processamento paralelo, para otimizar o nível de otimização que a gente tinha. Então, usar a GPU na época que pouco se falava de GPU. E eu vou explorar você nesse ponto. Houve toda uma construção de conhecimento nesse período aí,
porque era muito restrito, né? Somente ao fabricante e alguns outros parceiros, algumas universidades fora e tal. Então, assim, a gente tem que minerar todo esse conhecimento e fazer experimentações e mostrar algumas coisas. Foi muito bacana. Me permita, Anthony, porque normalmente quando você vai estudar inteligência artificial, aí um dos subcampos de inteligência artificial é a inteligência de enxames. Isso. E aí todo mundo aprende lá os algoritmos. O Particle Swarm Optimization, que é o PSO, que é a referência por ter sido o primeiro. O ACO, que é o Ant Colony Optimization, que é das colônias de formigas. O ABC, né, o Artificial Bee Colony, que são das abelhas. E o FSS, o Fish School Search. Mas poucos sabem que esse é um desenvolvimento, uma construção de pesquisadores brasileiros e pernambucanos. A gente tem o professor Carmelo Filho, tem o professor Fernando Buarque e o professor Antônio Lins. Aí tem a contribuição de mais dois pesquisadores, mas assim, eu cito os três porque são os três que eu conheço, né? E todos os 5 são pernambucanos, são brasileiros, e esse é um algoritmo referenciado do mundo todo. O mundo todo usa o FSS também como uma das referências para otimização, problemas de otimização. É muito bom saber e externar isso para essa audiência do Café com IA. Muito bom, muito bom. E é importante citar o nome de Marília e de Antônio, né? Eram alunos de iniciação científica, se eu não me engano, de Carmelo e Fernando. Fizeram um excelente trabalho, uma excelente contribuição para o que a gente tinha na época, né, e o que foi formalizado em termos de primeira versão do FSS, né? A versão vanilla, como diz o professor Fernando Buarque. Cara, foi fantástico, né? Então, várias oportunidades de explorar as modificações, implementações, improvements, né, melhorias que o algoritmo poderia ter para ampliar a sua capacidade de atuação. E uma delas foi essa, né, de ter uma versão paralelizável com o GPU. A gente teve a oportunidade de trabalhar a UPE, né, a Poli conseguiu através de fomento, né, a instalação de 2 supercomputadores, né, com vários GPUs, né. Então esse trabalho me permitiu, inclusive, não só trabalhar com GPU, mas trabalhar com a abordagem que chegou a ter um processamento multi-GPU, cara. Isso aí, se você falasse na época, e isso quando era algo foi difícil. Quando? Você lembra? 2010. Veja, em 2010 para lá. Porque é importante citar isso, porque hoje todo mundo quer resolver seus problemas com inteligência artificial. Isso. Mas não leva em consideração que para usar inteligência artificial a gente precisa ter hardware, precisa ter infraestrutura. E isso está fortemente associada às GPUs, às TPUs, às NPUs. Isso. E a pessoa que já começou isso lá no passado, já trabalhando quando a tecnologia estava ainda em importante fomento. Dizer que foi um estalo, vamos dizer assim, foi uma inspiração vinda de Carmelo e de Fernando, né? Que a gente tinha um problema para resolver. Aonde foi que essa inspiração aconteceu? Dentre as várias, né? As várias inspirações, a gente tinha a oportunidade sempre de estar discutindo isso na mesa de bar, né? De um restaurante, vamos dizer assim, que é o Taipan, um restaurante chinês bem tradicional aqui de Recife, né? O FSS surgiu de discussões nessa mesa. Tomando uma cerveja, filtrando os neurônios, exatamente, né? Matando os neurônios ruins, só ficando com os bons. Bem por aí, bem por aí. Então, assim, essa experiência a gente teve a oportunidade de, num dado momento do período do mestrado, recebemos uma missão da França, né, de vários pesquisadores de várias instituições lá francesas que foram até o PE, foram até a Federal, conhecer alguns trabalhos, e o meu trabalho foi apresentado, até o professor Fernando fez as honras de apresentar o trabalho a esse grupo, e gerou interesse, né, de um dos professores, e eles perguntaram se eu tinha interesse de ir para lá, né, ficar um período para trocar a técnica de otimização que eles tinham no instituto lá da França, no IRIA, pelo FSS, né? A gente teve todo um trabalho de formatar uma versão específica do FSS para atender a demanda lá do... Que experiência, né? Cara, foi demais. Eu saí daqui, sendo bem sério, falando à l'aventure, merci beaucoup, tabelier, garçom, né? Foi o meu máximo de francês, cheio de dicionário embaixo do braço para poder
atender a demanda e eu acho que a gente teve sucesso assim da saliva, que é um potencial enorme, né? Tanto quanto o sangue, medula, etc., para você poder identificar padrões de diversos tipos de patologias, como diabetes e outras coisas. Então a gente fez uma contribuição nessa época também com esse grupo. E findando o doutorado, como disse, a gente ampliou mais a forma de atuar. Continuei dando aula de jogos, dando aula de programação na Universidade Católica, que é a minha casa desde 2011. Até chegar no pós-doutorado. E surgiu a oportunidade de ir para o pós-doutorado, né? O pós-doutorado foi uma continuação. Eu submeti um projeto para o CNPq para criar uma ferramenta interativa, gamificada, com realidade aumentada, para pessoas com sinais iniciais de demência poderem utilizar. E ali a gente estava aplicando, né, os teste ouro, né, de identificação de padrões demenciais, né, de declínio cognitivo especificamente. E aí essa proposta foi aceita pelo CNPq e foi aceita pela Universidade de Breda. Foi 1 ano e meio, né, que você passou Fiquei lá? um ano. Eu fui para a Breda University of Applied Science, que é na cidade de Breda, nos Países Baixos. Trabalhei um ano nessa pesquisa junto com alunos aqui da universidade na área de jogos, para a gente poder montar uma ferramenta que pudesse levar em consideração outros aspectos, não só a questão mapeável pelos testes cognitivos, mas a capacidade da pessoa poder se deslocar, ficar em pé, ficar sentada e tal. Então a realidade aumentada, né, dentro dessa ferramenta gamificada, né, com alguns desafios muito simples, as pessoas poderiam realizar e a gente poder medir a capacidade de comprometimento que ela já poderia estar apresentando. Aí, aproveitando, né, que você... São 2 pontos que eu queria aproveitar e explorar com a sua experiência. Porque, como a gente falou aqui um pouco atrás, muito se quer hoje em dia, toda organização quer utilizar, ou vamos dizer assim, aplicar inteligência artificial. Sim. Mas na hora que elas começam a utilizar, elas se deparam no problema de infraestrutura. Sim. Porque a gente sabe que inteligência artificial demanda muito de processamento, demanda muito energia. Isso. Por conta desse maquinário, desses processadores. E de resfriação, que até quando a gente fala de servidores, essa resfriação não é nem a ar, é a líquido, mas apesar disso está sendo evoluído. Aí eu me pergunto, o que é que você traria de contribuição para essas organizações que querem usar a inteligência artificial? E aí eu vou trazer para a área de saúde. Porque como você tem muita experiência em pesquisas na área de saúde, a área de saúde trabalha, não só a saúde, mas a saúde é muito impactante pelo fator que você já colocou aqui. Isso. Ela salva vidas. Mas ela trabalha com dados sensíveis. Então, fica muito complicado para uma organização querer usar algo na nuvem, uma inteligência artificial cloud, que é um black box, você não sabe como é que esses dados vão ser manipulados lá pelaquela big tech. Isso. E aí eu pergunto a você, o que é que você recomenda para essas organizações que querem e precisam, porque IA é uma ferramenta que todo mundo precisa, e a área de saúde, indiscutivelmente, mais ainda. Como é que você resolveria, ou como a dica que você dá para as organizações resolverem isso? Vamos lá, Álvaro. Tem várias camadas aí, né, para a gente observar. Quando parte para uma solução baseada na nuvem, além da questão dos dados sensíveis e tudo mais, tem custo associado por transação, né? Então, levar em consideração esse custo no final das contas, assim, é algo que pesa bastante. Então, as organizações precisam considerar isso. O que a gente pode pensar rapidamente, né? Digamos assim, cada caso é uma situação a ser analisada com muitas ponderações, né? Afinal de contas, como eu disse, são muitas camadas para a gente pensar. Eu consideraria ter uma infraestrutura in-house, como a gente diz, uma estrutura interna, né? Que pudesse particionar o problema
digamos assim, eu tenho bases de dados, então você ter uma parte da sua estrutura dedicada a melhorar a qualidade desses dados, né? Digamos assim, tratar de uma maneira específica os dados que são sensíveis, separando dos dados que são de fato utilizados para o processo de um diagnóstico, da inferência de um tipo de tratamento, ou até mesmo no modelo de gestão de saúde pública, como pode ser o caso, a gente poder observar numa amplitude um pouco maior, né, as coisas. Então eu tentaria separar isso daí. Isso talvez dê uma possibilidade de você mitigar o custo de processamento, né? Você poder separando isso aí e espalhando, digamos assim, em uma infraestrutura não tão robusta para fazer camadas de pré-processamento. Isso pode lá na frente reduzir o custo dessa utilização de dados, e a partir daí, obviamente, investir em coisas robustas, utilização de uma infra baseada em GPUs, né? Isso é extremamente necessário. Se você quer ter soluções desenvolvidas, treinadas, manipuladas, tratadas, né, dentro da sua infraestrutura corporativa, não há como fugir hoje de investir numa... um custo muito alto. É alto no começo, como toda inovação, mas a tendência é que ele vá sendo diluído à medida em que os resultados vão sendo atingidos, entendeu? Até eu li recentemente no blog de Sam Altman, o CEO lá da OpenAI, que ele disse que a tendência da precificação dos tokens é cair absurdamente. Então, até mesmo... Até lá. Até lá. Mas mesmo caindo absurdamente comparado com os preços atuais, ainda é um custo. Sim. Que é exatamente o que você falou, né? Se você, uma organização, tem a sua própria infraestrutura, usando esses modelos open source que você baixa na sua infraestrutura, você vai ter o custo da energia e do resfriamento. Mas não, por mais que o centavo de dólar vá diminuindo por token desses modelos, mas esse custo você não vai ter. Né? Então esse é um ponto a levar em consideração. Veja, vou te dar um cenário. Falando da realidade atual que eu vivo dentro da universidade, a gente institucionalizou um centro de inteligência artificial na Universidade Católica de Pernambuco. Né? O objetivo, obviamente, tentar, através das diversas abordagens de IA, diversas ferramentas, a gente olhar para dentro de casa, resolver questões que são importantes, né, para o nosso modelo de negócio, modelo de atuação, né, acadêmica, pesquisa e a própria gestão mesmo da universidade. Então, o objetivo é a gente tentar resolver de imediato problemas mais emergenciais que a universidade possui, né? Assim como várias outras instituições possuem, para depois a gente, em algum momento breve, a gente começar a interagir e buscar atuar mercadologicamente falando com o público externo. Então, assim, a gente, para inicialmente tentar resolver situações mais emergenciais na universidade, buscou-se, obviamente, uma solução de mercado, né? Tentar entender diversas abordagens apresentadas por diferentes fornecedores e tudo. E aí a gente acabou entendendo que uma parte da solução que estava sendo apresentada, das soluções que estavam sendo apresentadas, usavam a solução em nuvem. Né? Então, o que ia ter para a universidade? Além do custo de aquisição, teria o custo de manter essa solução ativa, o token por transação, etc, etc. Então, isso foi entendido, né, por nós. A gente apresentou uma solução alternativa totalmente in-house, obviamente fazendo a universidade entender, né, que no primeiro momento um custo baixo para médio, né, no nível de infraestrutura mínima necessária para a gente começar, né, a movimentar, digamos assim, esse centro, fazer com que a gente já pudesse vislumbrar as soluções, mas apresentando uma perspectiva de investimento, né,
que é necessário para a gente poder ter mais robustez, para a gente ter uma maior qualidade e uma velocidade em termos de performance de time, performance de retorno dos modelos que a gente estava desenvolvendo, né? E uma solução totalmente, posso dizer assim, feita dentro de uma perspectiva de desenvolvimento nosso, né? Com o time que a gente tem, sem uma articulação de utilização, pelo menos até o momento a gente não utiliza de uma infraestrutura nuvem, né, que vai demandar um custo extra de token, de transação, etc. Então, assim, as ferramentas estão aí, as bibliotecas estão aí. Um pouco de criatividade e percepção da necessidade do negócio, a gente consegue fazer desenhos, como eu costumo dizer na universidade, para atender essas demandas. Isso tem sido muito rico, mais uma vez, muito rico de estar sendo vivenciado. Aí entra, né, o fator que muita gente, cada vez mais eu escuto isso, né, que a inteligência artificial vai deixar as mentes preguiçosas. Mas, veja, isso é uma ferramenta. E como usar essa ferramenta, que é essa criatividade. A mente humana vai estar sempre buscando novas soluções. Às vezes um problema já tem até uma solução, mas ela pode ser criada uma solução mais otimizada ainda. Isso é uma das funções do Swarm Intelligence, que é a otimização. Encontrar melhor dentre as várias possibilidades de solução que o problema acaba trazendo. Aí eu acho que a gente nunca vai ficar com a mente preguiçosa. Na minha opinião, pelo contrário, vai ser um problema que para mim é um problema, né? Por exemplo, se eu chegar num restaurante onde só tem 3 opções, para mim fica fácil de resolver. Eu quero essa daqui, mas chegar num restaurante que tem 50 opções, vira um problema, porque são muitas opções gostosas. Muito objetivo no final das contas. Né? E aí eu acho que vai ser um problema, porque você cada vez mais vai ter mais ferramentas, né? Que você vai ter que degustá-las para saber qual a melhor para o seu problema que você quer resolver. E aí, esse é um problema que nós vamos ter cada vez mais, na minha opinião. Mas se eu pergunto a você fez uma trajetória muito focada em jogos, no início com o uso de inteligência artificial. Mas a gente percebe que, de um determinado ponto, toda essa bagagem que você acumulou em jogos acabou sendo aplicado para a solução de problemas na área de saúde. Aí, o que é que você... Porque hoje a gente sabe que a juventude ela tem um foco, né, em jogos. A gente sabe que, por vários fatores, a cultura do momento é a cultura dos jogos. O que é que você daria de contribuição para o público jovem que vem assistir Café com IA em relação ao aprendizado de inteligência artificial para a aplicabilidade de jogos e trazendo essa sua visão que isso pode ser expandido para soluções de problemas sérios como saúde? Perfeito. Álvaro, a pergunta, deixa eu te falar. Quando eu comecei a fazer esses projetos de jogos que eu disse no comecinho, né, e surgia a necessidade, obviamente, eu tenho fazer um jogo de corrida, eu tenho que fazer o oponente, né, o carrinho oponente que vai, né, duelar, vamos dizer assim, naquela corrida. Eu me colocava como o primeiro interessado a fazer aquela IA. Nunca tinha programado, entendeu? Então, assim, nunca tinha programado naquela perspectiva de fazer... E nessa época não tinha tantas bibliotecas como existem hoje, ainda tem esse detalhe. Esse é o detalhe. Aí é aquela coisa de fazer vários esboços do que seria um comportamento inteligente, que vai precisar de um sensor para identificar se ele pode mudar a rota dele, de seguir em frente para pegar a curva, enfim, ultrapassagens, frear, acelerar. Então, assim, houve toda essa dinâmica de estudo, mas acho que o principal é isso que eu te falei. Eu corri atrás, eu me voluntariei, vamos dizer assim, eu me coloquei como a pessoa interessada em fazer aquilo dali, né? Então isso me trouxe aquela coisa, o nível de responsabilidade, bater a bola no peito e botar ela no chão e dizer, esse negócio que eu vou fazer, entendeu? Mesmo que eu não tivesse nenhum tipo de experiência prévia,
né, que é super importante nos agentes, né, ter uma experiência prévia, mas eu precisava desse tipo de desafio para me manter no nível de qualidade que eu esperava. Aí a autocrítica, né, você sempre está buscando melhorar e tal, e eu busquei isso daí. Então, assim, quem está começando, quem está interessado em fazer jogos, uma coisa importante, jogar é uma coisa, fazer jogo é outra coisa. Perfeito. É um outro universo, é uma outra forma de você olhar o prisma da área de jogos, assim. Mesmo, por exemplo, hoje eu dou aula numa instituição de Python. Sim. E o pessoal usa muito Pygame, que facilita bastante, que você não devia ter na sua época. Sim, de forma alguma. Mas mesmo assim, aí, o que é que você recomenda para esse pessoal que tem essa coletânea de bibliotecas disponíveis, cada uma com mais recursos do que a outra? O que é que você diria? Foque nesse aspecto. O que é que você diria? Vê só, quando a gente vai falar de IA para jogo, tem várias possibilidades. Dependendo do tipo de jogo, eu tenho que pensar a tática, então IA só para tática. Eu tenho que pensar planejamento, eu tenho que pensar melhor caminho a ser traçado para poder aquele bando de inimigos, que a IA é sempre o NPC, né? Entendeu? A gestão do recurso, etc. Então, assim, existem aspectos de IA que podem ser aplicados ali. Não dá pra gente fechar numa regra única, né? Eu falei aqui o exemplo do joguinho de carro, mas se eu pensar no joguinho de estratégia, tipo Age of alguma coisa, né? A gente tem uma série de possibilidades de aplicação de IA. Se eu pensar no jogo estilo jogo de futebol, que você tem táticas de time e perfis de cada tipo de jogador, né? Dentro daquela construção no campo de futebol, a gente tem camadas de IA ali dentro. Se eu pensar na parte de gestão do time, eu tenho outras possibilidades, gestão de recursos. É um desenvolvimento multi-agentes. Então, quando tu me perguntasse assim, o que me levou de jogos para um problema na área de saúde, né? Isso, primeiro, as questões pessoais, né, que me fizeram pivotar isso daí, mas entender que eu sempre dizia isso. A pessoa que é capaz de desenvolver jogos, ela é capaz de resolver qualquer tipo de problema algoritmicamente mapeável. Perfeito. Sabe? Porque o nível de complexidade que você pensa um jogo, né, é tão interessante quanto você colocar uma visão computacional para poder extrair informações de uma imagem médica, né, e poder inferir coisas e etc. Entendeu? E eu não sou especialista na área de jogos. Inclusive, eu nem sou muito de jogar. Para não dizer que eu não gosto de jogar, eu jogo de corrida de carro. Olha. Mas não é nem para correr. Tipo Need for Speed. Sim, é para ser turismo. Para dar aquela voltinha. Para ficar olhando as paisagens. Mas aí eu lhe pergunto, porque essa bagagem de jogos para entretenimento, sim, mas você vê cada vez mais gamificação sendo usado em todos os segmentos para auxiliar o aprendizado. E aí, trazendo essa sua experiência, sim, o que é que você diria para o público? O que é que você, dessa bagagem, o que é que você pode transportar para a gamificação? Então, o lance da gamificação, que eu acho bacana, é a questão do engajamento, né? Então, assim, eu vou usar um artifício gamificado para gerar uma interação, né, um interesse da pessoa sobre um determinado tema, um determinado objeto, uma marca, uma coisa do tipo. Então, criar um nível de identificação e de interesse, eu acho super interessante. E gamificação também existem muitas modalidades, né? Desde você aplicar uma medalhinha, cada vez que você fizer, sua medalhinha vai ficar diferente, gera um retorno de alguma coisa. Hoje mesmo eu recebi uma notificação dizendo assim, tu tens um cashback gamificado para tu comer em algum local aí, né, no Recife. Então, assim, é um processo de gamificação, é um modelo de negócio, entendeu? Então, assim, o que eu diria é a gente entender bem o negócio pelo qual eu estou tentando gamificar. Se possível, dialogar com o especialista daquela área. Sempre assim, né? Sempre a gente vai precisar dialogar. A gente precisa do analista dominar aquela área ali, mas é importante saber extrair
daquela pessoa que entende o negócio, de forma que eu consiga usar das ferramentas de gamificação de IA e etc., para poder criar a solução mais adequada, né? E aí vai muito dessa aprendizagem por reforço, né? Melhorei, ajusta, melhorar. Isso que eu ia perguntar, porque quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente tem tipos, né? Isso. São as formas de aprendizagem. A gente tem o não supervisionado, o supervisionado, o semi-supervisionado e o por reforço. Então, eu imagino que desenvolvimento de jogos com IA faz muito uso do aprendizado de máquina por reforço. Também, né? Também. Por conta dessa... se eu quero criar um modelo tático, eu tenho que ensinar e aí mostrar para ele o nível de acerto que ele teve, né? Se ele errou, né? Tem que mostrar a bonificação, que ele errou de alguma forma e ele buscar penalidade. outras alternativas, etc. Então, depende muito do tipo de problema. Jogo de corrida mesmo, novamente, né? Que talvez seja mais fácil da gente poder pegar. Acelerou demais, entendeu? Aí bateu, tá punido. Freou no tempo errado, perdeu tempo de corrida, vai ser punido. Ou vai ser beneficiado se ele acertou o tempo de freio, o tempo de aceleração, o momento de ultrapassar. Então, você colocar elementos de aprendizagem por reforço, isso é interessante. Então, juntar os vários aspectos que a IA tem, além de que, eu vou fazer uma IA, se eu vou fazer um jogo, por exemplo, onde eu tenho um personagem humanoide, que ele vai tentar realizar determinadas ações, porque o jogo é essa coisa também como a IA, de mimetizar o mundo real, né? Então, se eu ponho um personagem para fazer um pulo, ou ele pegar uma espada, ele fazer alguma coisa, algum movimento, eu tenho que fazer exatamente como se fosse o mundo real. Porque o jogador, né, de determinados estilos de jogos, eles são muito críticos. Ele não tá bem feito. Não tá do jeito que é para ser. Entendeu? Então eu tenho que estudar física. Aí eu começo a beber de outras fontes. Entendeu? Tenho que entender que para fazer uma aceleração de motor tem torque, tem energia de tal forma que vai transformar, né, um potencial do motor de tal jeito. Então, assim, você precisa beber de outras fontes para poder montar a coisa da forma que de fato engaje quem vai usar. Eu costumo dizer que de fato faça o nosso cérebro ficar iludido, né? Porque sempre o objetivo é iludir o cérebro, né? Que ele se sinta naquela realidade. Isso. E aí... É bem Black Mirror, né? Exatamente. E aí eu venho... Porque você, inclusive, falou que um dos pontos da pesquisa que você seguiu foi realidade aumentada. Isso. Da realidade virtual para a realidade aumentada. E a gente vê que as Big Techs cada vez mais estão com os seus gadgets, seus widgets, chegando... expandindo esse nível de experiência, né? Você acha que a tendência é a IA ser aplicada nesse nível mesmo, de realidade aumentada / virtual? Eu vou até expandir um pouco mais essa experiência. Eu acho que a IA vai estar em tudo. Em tudo, né? E vai estar na sombra de tudo. Para o especialista, explique para o público qual a diferença de realidade virtual para realidade aumentada. Realidade, a gente chama isso de realidades imersivas, né? O nível de imersividade, o nível de abstração que eu tenho para o mundo real é que me diferencia da realidade virtual, de alta imersividade, quando eu uso aquele óculos que tapa a minha visão do mundo real. Então, o mundo é aquilo que está sendo projetado dentro do óculos, para mim. A realidade aumenta. Existe um espectro, inclusive, disso daí, né? A gente poder entender realidade puramente virtual da realidade aumentada. A realidade aumentada é quando eu, através de algum tipo de dispositivo, eu observo o mundo real e aumento a experiência com esse mundo real com elementos virtuais. Não sei se você conhece a experiência do Pokémon GO, que é um game, né? Uma experiência de gamificação onde a pessoa meus filhos interage. Tá certo. Daqui a pouco a gente abre o celular e descobre. Mas eu já vi meus filhos caçando. Pronto, o Pokémon GO, assim como outras experiências nesse nível, é uma experiência de realidade aumentada, porque a pessoa, através da câmera do celular, né, do seu dispositivo, ela tem a informação do mundo real, mas ali está sendo projetado um elemento virtual que não existe naquele mundo virtual.
mas através do dispositivo, da câmera do smartphone, do tablet, etc., a gente consegue ampliar essa experiência inserindo algum elemento. Mas é assim, só colocando. É porque, na verdade, nunca foi muito assim, uma forma de relaxar, porque muitos jogam para relaxar, né? Sim. Ou não. Tem os profissionais que ganham muito bem com isso, né? Isso. Mas, por exemplo, minha forma de relaxar é viajar pelo mundo, principalmente assistindo documentários e esses mochileiros Sim. que saem viajando. E aí, eu assisti num que eu gosto de assistir, que é Mundo Sem Fim, que é um casal que sai viajando pelo mundo. E eles estão em Portugal, esse último episódio deles. E eles estavam passeando na praça. E veja, eles comentaram, eu tô vendo um bocado de gente aqui tá caçando Pokémon. E não era criança. Era todo mundo adulto ali. Sim. Sim. Quer dizer, isso não é nem coisa do passado, né? Porque isso já faz tempo que existe. Já tem. Mas ainda tem muita gente que faz o uso da realidade. Por conta do engajamento, de alguma forma, você entrando na plataforma, vão surgindo elementos ali que fazem com que você continue interagindo de alguma, né, por algum motivo. Vem um Pokémon novo. Se você juntar 2, 3 Pokémon de determinado tipo, você vai ganhar um badge, uma marca, uma medalha que você é e aí entra na treinador de tal forma. Que isso estimula, né, a participação, a interação. É muito interessante. Mas veja, eu agora... Falando em saúde, só para você pensar. A questão da área de saúde. A gente pode ter elementos, lançar mão dos elementos gamificados, com ou sem realidades imersivas, de alguma forma tendo IA para poder adequar conteúdos de acordo com o perfil do usuário. A gente pode, né, segmentar conteúdos para esse tipo de coisa. E o elemento de gamificação, ele ser utilizado como uma forma, como dito, né, de engajar a pessoa a usar, realizar aquele tratamento, realizar aquele exercício de fisioterapia, né, seguir uma dieta, beber água, né, tem vários elementos que você pode... suas fobias, né? Exatamente. E aí entra a criatividade, né? Isso. É onde a mente humana vai usar esse ferramental para resolver problemas que ainda, talvez problemas que a gente ainda nem tenha, mas que vão surgir. Eu vejo assim, ainda hoje, a criatividade é um dos elementos característicos dos seres humanos que a IA ainda vai demorar um certo tempo para dominar de fato. Não quer dizer que ela não faça aspectos criativos, como criar música, escrever um texto de um determinado estilo. Isso aí são padrões. E aí vem a parte da provocação, que é marca registrada do Café com IA. No finalzinho eu sempre faço a provocação para o convidado. Bom, muito se fala da inteligência artificial geral. Sim. Mas a gente vive, né, na inteligência artificial generativa. Isso. Que a gente já é impactado com toda essa... Eu não vou nem pro aspecto da IA geral, que pode chegar numa superinteligência. Mas eu vou perguntar a você, com todas essas pesquisas e todo o seu estudo, né? Você está sempre buscando novas informações, principalmente nessa área que entra nessa realidade aumentada, realidade virtual aumentada, com o uso de agentes inteligentes para fazer gamificação, e aí transbordou, não é mais jogos, vem para solucionar problemas de saúde e assim por diante. Você acha que essas redes neurais artificiais, com esses modelos generativos, eles ainda vão nos surpreender muito mais do que eles já nos surpreendem com todas essas entregas? Vamos lá. Dia desse eu estava na aula no mestrado, e a gente tem um mestrado em indústrias criativas na Unicap. E nesse semestre, especificamente, eu dei uma aula sobre tópicos avançados em indústrias criativas, ou seja, cabe tudo nessa sacola, né? Muito massa, muito massa. Um salve aí para os alunos. Então, eu num dado momento da disciplina, a gente falou mais ou menos sobre isso. Eu acho que a borda da gente é muito curta. A gente chega muito curto o processo. Além dessa borda,
tem um mar de coisas aí que a gente não está enxergando ainda. Perfeito. Sabe, Álvaro, assim, eu acredito que a gente pode se surpreender muito. Se vai ser uma surpresa positiva Aí ou é outros não, 500, mas que veja, há possibilidade. se vai ser uma surpresa positiva ou não, vai depender de quem interessa. A quem interessa essa surpresa ser realizada positivamente ou negativamente. Por exemplo, hoje a gente tem um domínio das Big Techs que determinam coisas mesmo que a gente não saiba, a gente é levado a, Sim. né, por diversas situações que envolvem o uso, né, não vou dizer transparente da IA, mas o uso em camadas que a gente, mesmo sem perceber, está sendo de alguma forma induzido ou submetido à utilização, né, da inteligência artificial. Eu torço para que, quer queira ou não, a gente vai sendo otimista, né, com ressalvas em algumas situações, mas eu acredito que há muita coisa por vir ainda. Antes da gente chegar nessa coisa geral, sabe? Muitas coisas, muitos processos aplicáveis de IA em saúde mesmo. Meu amigo, tem muita coisa que a gente pode fazer. Isso é verdade. Veja, desenvolvimento de medicamentos ajustados a perfis genéticos das pessoas, ajuste de tratamento, né? Diagnóstico preditivo. A gente tinha uma ideia na época do doutorado, a gente chegou a pensar, Carmelo, eu, né? Vamos fazer um modelo preditivo, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir, com poucas informações, predizer que a pessoa vai desenvolver esse tipo de patologia. Agora veja o risco disso aí, né? É massa, é. Agora, a doideira que isso pode gerar na cabeça, alguém vai saber que tem um potencial de desenvolver um câncer, uma doença neurodegenerativa, você já está antecipando problemas que a pessoa... Isso que você falou é a pura verdade, porque hoje já tem várias pesquisas, né? Basta dizer que a gente tem muitos médicos focados em estudar ciência de dados. Você nem pode falar, mas isso é massa, né? Porque eles já viram o potencial do uso dessa ferramenta. Eu não digo nem o uso das redes neurais generativas para fazer o trabalho maçante que é o trabalho administrativo. Sim. Porque conversa com vários médicos, todos eles disseram, olha, o que mais estressa um médico é a quantidade de relatórios que a gente tem que produzir por conta de todos os formalismos que a área de medicina tem, por todos os fatores que a medicina ela faz ciência ouro, né? Então o procedimento dela é a muito gestão rígido. da área é muito penosa, né? Isso. E a IA generativa, ela vem contribuir em fazer esse trabalho e libera o médico para fazer o que ele gosta de fazer, que é a medicina. Isso. Só por isso já é um grande ganho. Da mesma forma, o pessoal da área jurídica e de várias outras áreas. Mas aí vem aquelas pesquisas, né, que é usar esses modelos para descobrir padrões que o ser humano não consegue identificar quando o volume de dados é absurdo. Isso. Porque essa é a grande contribuição da IA. Porque ela consegue, numa janela de tempo aceitável, enxergar padrões que a gente não consegue ver. Essas correlações por conta do volume massivo de dados. Mas aí vem isso que você falou, né? Que é ao mesmo tempo, é porque eu digo que é por isso que eu sempre digo que IA é uma ferramenta como um machado, né? O machado na mão do lenhador é um artefato do que trabalho pode levar a construir uma casa. Isso. Mas na mão de um assassino é uma arma. Acabou. Eu até lá na turma que eu dou aula lá da Federal, na pós-graduação em Direito, na disciplina de Inteligência Artificial, aí um dos artigos, né, que eu passei de leitura é de Nick Bostrom, que é um pesquisador que fala muito sobre os riscos, né, do uso indevido da inteligência artificial, desses modelos. E tem um documentário na Netflix, né, só esqueci o nome desse documentário, mas é bem interessante, que um dos capítulos do documentário, ele falava de um laboratório na Suíça que estava usando uma IA para montar moléculas para curar doenças.
E alguém perguntou: olha, essa pesquisa, é fácil ela ser alterada para, ao invés de gerar moléculas para criar curas, ela gerar moléculas para gerar doenças? Ou otimizar doenças que já existem. Aí eles foram fazer e viram que eram poucos ajustes finos que eles tinham que fazer no modelo. Tuning, né? Famoso fine tuning. Aí esse é o perigo, né? Porque da mesma forma que a gente tem a mente humana, ela é extremamente criativa para o bem, ela também é para o mal. Então são as pessoas que vão usar essa ferramenta que de certa forma vão dar o destino da humanidade. E aí eu não gosto de contar muito com a sorte, não. Foi um fator muito... uma variável exógena dentro do nosso problema. Mas aí vem a questão da educação, né? A gente tem que ter um processo de inclusão, um processo de educação. A gente tem que fazer com que todos possam, todos é utópico, mas uma grande quantidade de pessoas tenham acesso a uma vida de qualidade. Isso. Porque aí a gente vai fazer com que nós tenhamos cada vez menos pessoas que tenham interesse de usar a tecnologia para o mal e mais pessoas que queiram usar para o bem. Mas do jeito que está, né, a gente está aí numa possibilidade, inevitavelmente a gente sempre vai ter a possibilidade de pessoas com um intelecto diferenciado, mas usando o conhecimento para o mal. Aí, por isso que é importante esse papel que a gente faz de esclarecer dentro das universidades, dos ambientes acadêmicos, um papel como esse que você tem aqui no podcast. Quanto mais a gente falar sobre o assunto de uma maneira clara, sem tecniquez, à medida que for possível, né, para poder, de alguma forma, plantar as sementinhas do entendimento do que está acontecendo. Isso é super importante. O nosso orientador, ele participou, eu não me lembro se foi do 7º, mas ele falou isso, né? Ele basicamente ele disse isso também que você falou, que isso é interessante porque é uma forma até de valorizar as pesquisas e dar a publicidade dessas pesquisas, né? O pesquisador muitas vezes fica ali no seu mundo, na sua bolha lá de pesquisa, e fazem trabalhos excelentes, ao exemplo do FSS. E precisa ser externado. As pessoas precisam ter esse conhecimento, que existe essa ferramenta disponível, né? Então isso é benéfico. E como a gente tem que finalizar, infelizmente, para variar, sempre as conversas aqui, o professor ainda vai ter que dar aula. Eu adoro. Anthony, por gentileza, diga aí suas palavras finais, o que é que você gostaria de colocar aqui para o público do Café com IA, as suas considerações. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A gente discutir de uma maneira muito aberta, né? Sobre a vida e sobre IA. Eu agradecer a oportunidade de falar um pouco da minha história. Muita gente não sabe de onde a gente vem, os percalços que a gente passou. Isso às vezes é importante ter a oportunidade de contar um pouco. Sim. Eu queria dizer assim, veja, não há como fugir, né? IA é uma realidade, né? Eu acho que vai estar cada vez mais presente na vida da gente, utilizando de outras tecnologias, de outras ferramentas para gerar esse nível de interação, né? Tem gente que tem uma bolinha dentro de casa que conversa com essa bolinha, né? A famosa Alexa, para pedir algo ou realizar algum tipo de tarefa, né? Tem gente que faz uso, né, de um aplicativo de banco digital. IA tá tudo aí, né? Vou fazer uma pesquisa, vou comprar um livro, vou assistir um filme no serviço de streaming, IA já está aí, né? Vou abrir uma consulta médica, daqui a pouco vai ser um assistente virtual que vai estar fazendo os primeiros atendimentos, anamneses, etc., né? Criando algum nível de rapport, né? Não está distante essas coisas, não está distante você ter daqui a pouco terapeutas, né? Os colegas da área de psicologia não gostam muito de ouvir isso, mas já existe. O horizonte está muito mais perto do que a gente imagina. Não vamos divulgar, mas já existe. Exato. Então, assim, eu acho que é uma realidade, né, presente. A gente tem que estar
atento a tudo isso. O máximo que a gente puder se manter informado é super importante. O máximo que a gente pudesse manter a nossa vida privada, né, no contexto privado de fato, né, muito cuidado com as informações que a gente acaba divulgando na rede, né, às vezes inocentemente a gente tira fotos, a gente divulga coisas, né, sem saber isso está sendo utilizado para algo que vai influenciar a sua vida e de outras pessoas. Então, como dito antes, a quem interessa que isso gere um resultado positivo ou negativo, né? A gente pode contribuir tomando cuidados, né? E é algo que eu sempre busco esclarecer e trazer para os meus alunos refletirem, né? E eu acho que isso é importante, tá todo mundo ciente disso. Perfeito. Anthony, muito obrigado. O público do Café com IA, com certeza, vai adorar esse podcast aqui. Massa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você pela oportunidade. Grande abraço. Vejam, esse é o nosso 17º Café com IA. Nós já temos 16 anteriores, cada um tão bom quanto esse. Porque todos são professores com pós-doutorado, com doutorado, são os PhDs nas áreas de computação, na área de administração, na área de educação, na área de saúde, na área do direito, advocatícia, todos com uma bagagem grande do uso dessa ferramenta que é a inteligência artificial nas suas áreas. Então, não deixem de assistir todos os episódios. E até o próximo.